Nesse momento, querido, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, aonde o Senhor tem cuidado do seu povo, aonde Deus ele tem feito maravilhas no meio de nós. Ontem mesmo estávamos ali no Roberto Santo entregando a sopa, tivemos ali momentos maravilhosos, os irmãos sentiram, nós fomos, porque às vezes nós vamos para dar e muitas vezes nós recebemos do Senhor, e assim ali foi algo de Deus, os irmãos assim falando da essência que estava ali naquele momento, e Deus tem se mostrado fiel, Deus tem feito coisas no nosso meio, e para isso nós precisamos a cada dia manter a nossa confiança no Senhor, porque as adversidades, como tive a oportunidade de falar ali, as adversidades ela vem a todo momento, ninguém está livre das coisas acontecer, mas a gente precisa entender que nós temos um Deus, nós temos alguém que cuida e que nos ama, muito mais até mesmo do que nós nos amamos a nós mesmos. O Senhor nos ama muito mais, porque só o fato dele entregar o que ele tinha de melhor, porque imagine você, querido, imagine você ter um filho, você tem um filho, eu estou falando isso porque eu já vi, o jovem, metido com coisas, ou seja, com drogas, e de repente os camaradas lá na porta desse cidadão dizendo que iria matar esse cidadão, e se a mãe não fizesse algo, esse jovem morreria. O que acontece? A mãe pega o que tem e dá para poder salvar a vida daquele filho, ou seja, as coisas que a gente tem. E eu vejo isso na pessoa de Deus, porque tudo é dele, mas o que ele tinha de mais valioso, que foi o seu filho, ele entregou em nosso favor para nos dar vida e vida eterna. E assim, por conta disso, nós temos um coração grato, e por conta disso nós vamos aqui exaltar o nome do Senhor através das orações, pedir ao Senhor, agradecer a Ele, porque Ele é bom para com seu povo. Deus, Ele é bom, independente daquilo que esteja acontecendo, Ele é bom. E nesse momento, aquele que puder ficar de pé, ou sentado mesmo, vamos exaltar o nome do Senhor, dizendo a Ele como Ele é bom, através das orações. Senhor, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, porque certamente, meu Deus, a Tua palavra diz que nós não vivemos por vista. Nós não vivemos, Senhor Deus, pelas coisas que está diante dos nossos olhos, porque há algo muito, mas muito, Senhor, mas muito melhor do que o que tem aqui nessa terra. A Tua palavra diz que o que está preparado para nós, Senhor Deus, o homem nunca viu e não desceu ao coração do homem, Senhor. São essas coisas que estão, ó Deus, preparado para cada um de nós. E por isso, Deus, é motivo de se alegrar, porque se nós partirmos dessa terra, nós sabemos que temos um lugar já preparado para a morada eterna. Por isso, Deus, isso já é motivo de se alegrar, isso é motivo de nos regozijar, Senhor, na Tua presença. Por isso, nosso Deus e nosso Pai, continua, Deus, nos abençoando, nos dando sabedoria, Senhor, nos fortalecendo, meu Pai, nos impulsionando através do Seu Espírito, Senhor, para que nós possamos perseverar, Senhor, perseverar, meu Deus, nos dias maus, perseverar, Deus, nas dificuldades, perseverar, Senhor Deus, na hora, Senhor, das lutas. Por quê, Senhor Deus? Porque o inimigo, nós temos um inimigo porque ele não está contente, ó Deus, porque nós saímos, Senhor, nós saímos do convívio do qual Ele queria que nós ficássemos, Senhor, e nós te agradecemos porque o Senhor nos tirou com o Teu poder das mãos do inimigo, Senhor. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai querido, nos ajuda, Senhor, Senhor Deus, para que a gente possa estar firme, Senhor. Eu sei que não é fácil, meu Pai, eu sei que não é fácil, mas eu tenho um Deus. Nós não estamos aqui nesta terra, ó Deus, como diz uma palavra, como um cachorro sem dono.
Nós estamos aqui, nós temos um dono, nós temos um Deus que criou o homem e soprou na narina o fôlego da vida. Nós temos a essência do Senhor dentro de nós, nós temos o Espírito Santo. Por isso, meu Deus, nesta noite, meu Pai, eu te peço, meu querido Deus, fica conosco, Pai querido, e dá direção, Senhor Deus, deste culto, Pai, e que o Senhor sinta-se à vontade através do teu Espírito, ó Pai, no meio da tua igreja, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, a tua palavra diz, meu Pai, que o Espírito Santo, ele prescruta todas as coisas do Senhor, ele vai na profundeza para poder trazer aquilo e revelar para a tua igreja. Por isso, Deus, nesta noite, Pai, eu já te peço, meu Deus, pelo aquele, ó Senhor, o teu servo que vai conduzir, ó Deus, a palavra, meu Senhor, que aquilo, Deus, que o Espírito Santo já ministrou ao coração dele, Pai querido, que nós possamos tomar posse, meu Pai, porque eu tenho certeza que vem coisas boas da parte do Senhor, seja ela, Senhor Deus, trazendo, Deus, recompensa ou seja, exortação, Senhor, porque tudo que vem do Senhor é bom, Pai. Ó Deus, a tua palavra diz, Pai querido, que o Senhor corrige aos seus filhos porque o Senhor ama, Pai. Por isso, Deus, fica conosco, nos dá, Senhor Deus, uma boa noite na tua presença. Ó Senhor, eu te peço também, Pai querido, pelas pessoas, meu Deus, que está ali, ó Deus, naquele hospital Roberto Santo, meu Pai. Nós estávamos ali ontem, Deus, e nós oramos, Senhor Deus, acreditando, Senhor Deus, como aqueles homens, Senhor, que viu, que sabia que o Senhor estava naquela casa e pegando aquele rapaz, ó Deus, a palavra diz que foi 4 homens que pegaram aquele rapaz e levaram até o Senhor Jesus. Ó Deus, e o Senhor, vendo aquela fé daqueles homens, curou aquele cidadão, Pai, porque tinha visto a fé daqueles 4 amigos. Pai, que o Senhor, naquela noite, Senhor, ontem, ó Deus, que o Senhor tenha contemplado a fé de cada um da gente ali, Pai. Que o Senhor tenha contemplado, meu Pai querido, e que o Senhor, naquela noite, Senhor, que o Senhor tenha liberado cura, Senhor Deus, para aquelas pessoas que estão ali naquele leito, Senhor. Ó Deus, fica conosco, Pai. Esta é a oração que faço, te louvando e te bendizendo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. E neste momento, querido, nós vamos estar lendo o Salmo 61. Salmo 61. Aleluia. Diz assim o Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde a extremidade da terra, clamo a ti, estando abatido o meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Deixa-me habitar no teu tabernáculo para sempre, daqui me abrigue no esconderijo das tuas asas. Daqui me abrigo no esconderijo das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá no trono diante de Deus para sempre. Faze-me que a benignidade e a fidelidade o preservem, assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos todos os dias em dia. Que assim seja, né? Que eu sei que o dia que o Rei dos Reis, né, ele estará e nós estaremos com ele para toda a eternidade, e este dia nós vamos louvar ao Senhor dia a dia, ou seja, vai ser louvores ininterruptamente. E assim, nesse momento, eu convido já a equipe de louvores para estar já exaltando, ou seja, fazendo já uma prévia daquilo que vai acontecer na eternidade. Louvar ao Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos.
Nós viemos aqui hoje para louvar e engrandecer o nosso Senhor, dizer que Ele é a nossa cura e que nós cremos e acreditamos nele. Ele pode trazer calmaria quando o nosso barco, quando o nosso ser está totalmente sem confiança nenhuma. O Senhor, Ele traz a cura. Então, nesta hora, que você possa declarar que haverá cura sobre a sua vida. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Haverá alguma coisa impossível para o nosso Deus? Nada é impossível. Absolutamente nada. Nada é impossível, Pai. E nós confiamos em Ti. Tu tens
paz do nosso mundo em tuas mãos, Senhor. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Porque diz o Senhor: eu sou o Deus que te saro. Aleluia. Glórias a Deus. E neste mesmo espírito de adoração, nós vamos dizer que estaremos com Ele em todas as circunstâncias. Nós estaremos com Ele, seja quando Pedro, ele estava em frente ao mar, junto com os discípulos. Ele perguntou se era Jesus que estava ali naquele lugar. E Jesus disse que era. E ele disse: Senhor, se for o Senhor, me faz atravessar essas águas. E ele atravessou. Mas só que em um determinado momento, quando Pedro ia atravessar aquelas águas, ele teve medo. Muitas das vezes nós iremos passar por situações onde nós iremos ter medo, mas o Senhor, Ele nos sustenta. Ele segura nossas mãos, mesmo que por determinadas vezes a gente não acredite no nosso potencial. O Senhor Jesus Cristo, Ele acredita em você. Por mais que a sua mente trabalhe para dizer que você não é o eleito de Deus, o Senhor Jesus, Ele acredita em você. Então diga que você irá caminhar sobre as águas. Não duvide dos planos de Deus para a sua vida. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Me submergir
O Senhor, Ele nos faz caminhar. Não importa, meu irmão, o vale que você está passando. O Senhor, Ele te faz enxergar coisas sobrenaturais. Não importa o que eu e você estamos enfrentando de dificuldade. Ele diz o quão importante você é. Por mais que as circunstâncias digam que não, mas o Senhor, Ele está no barco. E Ele quer te fazer vencer. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor, Ele veio aqui esta noite para te trazer cura, para trazer resposta à minha e à sua alma. Muitas vezes nós estamos sem esperança, mas o Senhor nos diz, ainda há esperança para você. Então confia, meu irmão, descansa, pois o Senhor está trabalhando. Descansa, pois Ele está cuidando. Sobre as águas, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E assim, meus queridos, Davi, ele venceu muitas batalhas porque ele confiava em Deus. E nós precisamos tomar por exemplo, e mesmo quando as coisas que vá mal, nós precisamos, ter essa percepção que Davi tinha de confiar no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos desampara e nem nos deixa. O Salmo 62 diz assim: somente em Deus espera silenciosa a minha alma, dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e Ele é a minha fortaleza, não serei grandemente abalado. Ele diz aqui que Deus, é a grande rocha, Deus é a esperança, e a alma dele espera no Senhor silenciosamente. E aqui ele vai dizer assim, no verso 2, já no finalzinho ele diz assim: não serei grandemente abalado. Mas aqui quando a gente vai para o verso 6, no verso 6 ele diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha fortaleza, não serei abalado. Ele muda, na verdade, quando ele começa a colocar verdadeiramente a sua confiança em Deus, que nós devemos fazer isso. Primeiramente ele diz que não seria muito abalado, mas de repente ele começa, eu não serei muito abalado, eu não serei abalado, porque isso é confiar. No Salmo 27 ele diz: ainda que um exército se levante contra mim, no meu coração eu não temerei, porque ele tinha confiança no Senhor. E nós devemos, porque a palavra de Deus ela foi escrita para que a gente tomasse por exemplo e botasse em prática, para que a gente também nos dias das nossas adversidades tivesse como base, e pudéssemos passar pelas dificuldades exaltando e glorificando o nome do Senhor. Nesse momento eu chamo os avisos. Os avisos. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas
Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer. Trevas eu era, meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião. Como amor-me, oh, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou, sim, graça eterna e soberana. Saber se entre nós há algum visitante esta noite. Não, né? Todo mundo de casa já. Que bom. Mas assim, eu gostaria que projetasse para mim 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 em diante. Por favor. 2 Coríntios, isso. Diz assim: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Em Provérbios capítulo 11, 24 vai dizer, né, que aquele, né, que dá liberalmente ou generosamente, né, prospera. Mas aquele ou enriquece mais e mais, mas aquele que retém mais do que é devido, né, acaba empobrecendo. E esse é o momento que nós vamos agora devolver dízimos e oferta. Sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo.
será sempre nossa canção. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje, amanhã e sempre. Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor Jesus, com o coração agradecido, meu Pai, para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu carinho, pela Tua proteção, pelo Teu amor derramado sobre nossas vidas, pelo Teu amor derramado sobre nossa nação, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que vivemos dias difíceis, meu Pai, mas o Teu amor ainda está sobre a terra, meu Pai. A Tua grandeza ainda está nos protegendo e nos guardando, meu Pai, porque a Tua palavra diz, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? Ora, diga Israel. Mas graças Te damos, meu Pai, porque diante de tantas aflições que temos visto e vivido, Senhor, o Senhor está conosco, Senhor. O Senhor está nos fortalecendo a cada dia, Senhor. E que diante disso tudo, ó Pai, só serve, Senhor, para a gente ter a certeza que o Teu dia está próximo, meu Pai. Obrigado, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a Te servir cada vez melhor, meu Pai. Visita cada um lá aqui representado, meu Pai. Visita cada uma vida que veio aqui contribuir com amor para a Tua obra, meu Pai. Visita aqueles também que não estão aqui, mas que estão em casa, Senhor, participando deste culto, meu Pai. Visita cada um coração, cada uma família e vê a necessidade de cada um, ó Pai. E tem misericórdia de cada um de nós e opera de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, meu Pai. Ó Pai, Te agradecemos, meu Pai, pelos dízimos e as ofertas que aqui foram trazidas ao Teu altar, meu Pai. Que ela seja para o único propósito de engrandecer o Teu reino, meu Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E assim, vamos continuar exaltando o nome do Senhor, agora através da palavra, né? Preparar o nosso coração para que possamos receber a palavra do Senhor. Pastor Davi. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvamos a Deus por estarmos na sua casa, mais uma vez, agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. E não são poucos os benefícios, né? Como Deus tem cuidado de nós, como seu povo. Nós devemos estar, irmãos, constantemente com o nosso coração alegre. As lutas, elas sempre vão existir, né? Esse tempo é um tempo, na verdade, onde nós temos vendo essas lutas, né? A área da saúde aí, maio, junho, mês frio, né? Então, muitos irmãos doentes, eu recebo mensagem toda hora no WhatsApp, como é que está a irmã? Estou gripada, estou doente, né? Eu mesmo, dentro de casa, né? A minha esposa, precisei levar para a emergência hoje, né? À tarde, porque a gripe estava, já tem vários dias, já debilitada, né? Tomando medicação, mas sem fazer efeito. Então, a gente sabe que esses momentos, né? São momentos realmente de lutas, mas a vitória já é do povo de Deus. Essa vitória do povo de Deus, não porque as coisas vão ser revertidas, essa vitória do povo de Deus, porque a gente não depende de vitórias terrenas para dizer que a vitória já está garantida para nós, amém? Ou seja, isso é o mais importante, irmãos. Quem tem essa consciência espiritual, vai conseguir ter uma alegria, como diz o apóstolo Pedro, indizível. Ou seja, não dá para mensurar. Por quê? Porque eu tenho algo mais do que precioso, mais do que especial, mais do que necessário para que eu viva bem, para que eu viva feliz,
para que eu viva com plenitude, para que eu viva com satisfação, sabendo que Deus, Ele está cuidando de nós. Amém? Agradecendo também aos irmãos aí que oraram por Val, né? Graças a Deus teve alta, o pai do irmão Delmi também teve alta, a mãe da irmã Maria. Então essa semana nós tivemos, né, essas vitórias em oração, né? Dudu também está aqui, melhorou, né? Para a glória de Deus. E devemos estar intercedendo também pela irmã Diana, né? Irmã Diana, que os irmãos sabem que é uma irmã assim muito querida por todos nós. Alguns talvez que chegaram aí mais, né, como Davi ali, talvez ainda não conheça a irmã Diana, mas a irmã Diana é uma mulher assim vitoriosa, né, em Deus, uma mulher que vem lutando aí, né, contra o câncer, e já passou por coisas assim, irmãos, de fato só Jesus mesmo para fazer aquilo, né? Ela chegou a ter uma determinada situação, ela teve um acúmulo de tumores na cabeça, né? Então chegou a ter 5 tumores na cabeça e o Senhor curou, né, a nossa irmã Diana, mas ela ainda está num processo de tratamento para que de fato ela possa ser considerada totalmente curada, e ela não está vindo inclusive para a igreja por causa disso. Sempre nos falamos, sempre nos vemos, mas ela diz: ó pastor, né, até às vezes ela quer vir, e eu digo: minha irmã, né, fique em paz, porque de fato ela precisa de se recuperar e precisa estar sendo cuidada nesse momento. Então os irmãos lembrem das suas orações, né? O último exame que ela fez apresentou ainda lesões, e ela vai precisar fazer mais um tratamento, então a gente precisa sustentar a nossa irmã em oração. Então lembre da irmã Diana, em nome de Jesus, quando você estiver em oração. Amados, domingo de manhã nós vamos ter uma sessão, a sessão ordinária, normal que nós temos, né, sempre na igreja. Nesse dia nós vamos estar apresentando alguns irmãos que já estão congregando conosco há um bom tempo e que decidiram, né, nos seus corações congregar conosco. Então vamos estar apresentando esses irmãos para a igreja e vamos fazer aquele processo natural que nós fazemos, que é apresentar as contas, as finanças da igreja, né? Nós tivemos aí a compra das cadeiras, como é que estão, né, essas compras das cadeiras. Então os irmãos vão poder saber em detalhes, valores arrecadados, o quanto falta, né, para pagar as cadeiras. Então tudo isso na sessão de domingo a gente vai estar passando para os irmãos. E vamos ter EBD normal, tá? Algumas pessoas falam assim: ah, pastor, vai ter pouca gente, porque tem muita gente viajando. Glória a Deus por quem viajou, né, irmão? Mas eu vou estar aqui, outros irmãos vão estar aqui, então glória a Deus por quem ficar também, né? Então vamos aprender do Senhor, né? Não vamos deixar de aprender, porque tem pessoas que não estão, né? Glória a Deus por quem viajou, digamos assim, vai estar lá cultuando ao Senhor também, né? Adorando a Deus, porque a vida de adoração ao Senhor não é só no tempo, né? Mas a vida de adoração ao Senhor é em todos os momentos da nossa vida. Então vão estar lá, vão estar adorando, mas obviamente aqui também nós vamos estar fazendo a mesma coisa, adorando a Deus e aprendendo mais da sua palavra. Então, domingo nós teremos 100%, né, de todas as nossas atividades. EBD às 9 horas, 10h30 culto normal, e de noite, né, culto normal quer dizer sessão, né, e à noite o culto às 18 horas, no nome de Jesus. Queridos, se os irmãos puderem, vão abrir as suas Bíblias conosco em Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13. Uma parábola muito conhecida, né, irmãos? Hoje nós não vamos ter muita, digamos assim, muita dificuldade não, porque os irmãos já ouviram essa parábola certamente muitas vezes. Então, é tranquilo aí para os irmãos absorverem os ensinamentos do Senhor Jesus. Mateus 13, versículo 24. Aqueles que puderem ficar em pé, vamos ler então. Mateus 13, 24. Vamos nos concentrar na palavra, deixar o gato para lá, irmão, que o gato já passou, já está lá embaixo, viu? Deixa o gato para lá, o gato é distração, viu? Concentrar aí na palavra. Mateus 13, 24 diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele
semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Agora vá para o versículo 36, que é onde Jesus explica a parábola, e é onde vamos concentrar a nossa explanação nessa noite, do 36 ao 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai amado e querido, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua palavra e confortados, Senhor, nessa noite, pela palavra, ó Pai, que nos incentiva, Pai, a viver uma vida digna diante da Tua presença. A certeza, Senhor, e a convicção de que o Senhor é um Deus que cumpre as Tuas promessas sobre nós, e que nós não estamos desamparados, pelo contrário, nós estamos, ó Pai, firmes naquilo que o Senhor nos prometeu. Continua abençoando o Teu povo, trazendo nesta hora, Pai, a nossa mente presa, cativa, ligada contigo, Pai. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração e que nós possamos sair daqui, Senhor, ó Deus, aprendendo ainda mais das verdades contidas na Tua palavra. Nós oramos a Ti agradecidos por tudo e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, é interessante esse texto, porque ele fala de mais uma parábola escatológica. Veja quantas vezes nós falamos aqui acerca de parábolas escatológicas. Parábolas escatológicas são parábolas que têm a ver com o fim do mundo, né? Então, por exemplo, nós falamos aqui sobre a parábola das bodas. Os irmãos bem lembram, né, que foi justamente a última vez que nós ministramos uma parábola, 15 dias atrás, falando sobre a parábola das bodas, onde o rei, ele vinha e identificava o indivíduo que estava sem as vestes nupciais. Então, essa parábola, ela é uma parábola escatológica, aponta, irmã Edna, para o fim dos tempos. Mas nós temos a parábola, por exemplo, da rede, né? Onde passou a rede, veio vários peixes, tinham peixes bons e tinham peixes ruins. Então, o Senhor separa, recolhe os peixes bons em um cesto e descarta os peixes ruins. Então a gente começa a ver que, apesar de ser um discurso que para nós é um discurso duro, mas é a palavra de Deus ministrada. A gente começa a perceber que nós precisamos ter a firmeza de entender que de fato alguns vão se perder. Ou seja, nessa introdução dessa parábola, eu queria que os irmãos focassem em um discurso de Jesus que é duro, mas que é real. Existe joio. O joio é real. É verdade que alguns vão se perder. É verdade. Jesus, ele explica isso várias vezes. Para os irmãos terem uma ideia, Jesus fala mais do inferno do que do céu. Claro que o objetivo de Jesus
não é fazer apologia a medo, a terror, a pavor, mas é fazer, na verdade, o nosso coração entender que existem dois caminhos, e que o homem precisa, de fato, perceber que existem esses dois caminhos, para tomar a melhor decisão da sua vida, que é seguir Jesus de todo o seu coração. Ainda da segunda-feira, quando nós ministramos, que não foi transmitido, mas que eu já mandei para o zap dos irmãos aí a mensagem, nós estávamos falando um pouco sobre isso, sobre você ter interesse de coração, sobre você servir a Jesus de tal forma que você esteja totalmente envolvido com aquilo que Deus quer, ser fiel em todos os aspectos, honrar a Deus em todos os aspectos. Então, é importante nós frisarmos sobre a realidade de uma eternidade, nós frisarmos sobre a realidade do joio, porque de fato é real, é algo que vai acontecer. Pessoas, de fato, não serão trigo, serão joio. Pessoas não serão convertidas, pessoas não serão salvas, pessoas sofrerão o castigo eterno. Nós precisamos entender isso. E por que é tão importante entender isso? Porque se eu entendo isso, eu quero fugir disso, amém? Amém ou não? Eu imagino que você, olhando para a palavra de Deus e sendo confrontado com a palavra, quem quer ser joio? Jesus está dizendo aqui que vai pegar no final dos tempos. A gente vai falar um pouco sobre a parábola toda, mas assim, só para a gente ir logo para essa introdução, trazer essa luz aí para a gente. Imagine, quem quer ser pego, ajuntado como joio e jogado no fogo para ser queimado? Quem quer sofrimento? Quem quer sofrer? Então, ninguém quer sofrer, mas ao mesmo tempo, existem pessoas que, obviamente, não compreendem a mensagem do Evangelho, e por isso mesmo, aí a culpa não pode ser de Deus. Infelizmente vão sofrer, mas vão sofrer não porque Deus deseja, até porque o inferno, a Bíblia diz, irmão Gomes, que ele foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para ninguém, foi para o diabo e seus anjos. Agora, pessoas estarão lá, joio vai estar lá, se não é trigo é joio, trigo, a garantia é uma, joio, infelizmente, é outra. Então, dentro dessa perspectiva, Jesus fala essa parábola. Aí eu vou falar um pouco sobre o contexto agora, para os irmãos entenderem, que é uma parábola escatológica, porque esse sermão aí de Mateus 13, Jesus vai falar, irmão Delmi, várias parábolas escatológicas, e vai fazer um discurso aí para os discípulos entenderem, né? Claramente isso. Os discípulos perguntam a ele, ele começa a explicar a parábola. Naquela época, irmã Edna, acontecia muito de quando havia uma disputa de terra, por exemplo, quem é que vai produzir mais, né? Então as pessoas queriam vender mais, queriam plantar trigo para vender mais trigo. Aí o que é que fazia, Dudinha? A pessoa, ela vizinha a outra, quando a pessoa ela era má, de noite, na calada da noite, ela pegava a semente de joio. Quando ele percebesse que o amigo, que o vizinho, né? Amigo não, né? Que o vizinho foi lá e plantou, irmão Salomão, o trigo, de noite, sem ninguém ver, ele ia lá e jogava a semente do joio. Isso com que objetivo? Que nascessem os dois e que prejudicasse a plantação. Então, isso era algo comum naquela época. E Jesus pega esse algo comum, Jesus que é didático, e os irmãos conhecem bem, Jesus é extremamente didático, Jesus com sua pedagogia maravilhosa, ele vai e conta a história, uma história que era conhecida por todos, e faz uma relação com o fim do mundo. E é isso então que a gente vai pensar um pouquinho agora a partir do versículo 36. Vamos ler? Aí agora já entrando na mensagem, tá bom? Já depois dessa introdução básica, vamos entrar na mensagem agora no 36. Então Jesus despediu as multidões e os seus discípulos chegaram a ele e pediram a explicação. Vamos para o 37. Jesus então começa a explicar. Ele explica que quem semeia a boa semente é quem? É o Filho do Homem. O Filho do Homem era um nome, um título dado ao próprio Senhor Jesus. Várias vezes ele fala sobre isso. Ele se intitula como Filho do Homem. Então Jesus, né? Então Jesus é aquele que semeia
a boa semente. E ele vai explicando. Ele diz no versículo 38, o campo é o mundo. A boa semente quem é? Os filhos do reino. O joio, quem é o joio? Os filhos do maligno. Então, gente, isso é uma realidade. Tem gente que serve a Deus, tem gente que não serve a Deus. Tem gente que vai ouvir falar de Jesus a vida toda e não vai querer aceitar ao Senhor. Infelizmente, vai sofrer as consequências da sua decisão. Mas isso é real. Vai ter o filho de Deus, vai ter sim, depois a gente vai falar um pouco sobre quem é filho de Deus, né, pela palavra, e vai ter aquele que não vai querer Jesus. E por isso que ele chama aqui de filho do maligno, é o joio. Aí ele fala no 39, olha aí, o inimigo que semeou é o diabo, e a gente leu lá, vá lá por favor para o versículo 25, que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, ó. Então, os homens estavam dormindo, o inimigo veio como? Veio de noite, na calada da noite, de madrugada, foi lá e jogou, né? Semeou o joio no meio do trigo. Então, o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa, está dizendo aí, no versículo de número 39, a ceifa é a consumação do século, ou seja, é o fim do mundo, é quando tudo for terminado. E os ceifeiros, versículo 39, quem são? São os anjos. Então, o sentido, agora que você entendeu a parábola, né? O que aconteceu, quem é cada um, cada personagem na parábola, nós temos o sentido, então, da parábola e Mancácia, de representar o estado presente e o estado futuro do reino de Deus, tá? Ou seja, no presente do reino de Deus nós temos todo mundo misturado, mas o futuro do reino de Deus nós vamos ter a separação. Amém? Amém ou não? Amém, vamos ter a separação, né? Vai chegar aquele grande dia onde vai ser separado aqueles que servem a Deus daqueles que não servem a Deus, ok? Uma outra coisa que é claro é a inimizade do inimigo com o reino de Deus, porque o inimigo ele é contra a igreja. Ele é contra a igreja do Senhor. Então, existe o joio que é plantado, né, por causa, obviamente, do pensamento do inimigo de atrapalhar a plantação, de atrapalhar a produção do trigo, para que o joio possa ficar ali concorrendo com o trigo, ó, para poder nessa concorrência gerar, obviamente, um insucesso na plantação, tá bom? Então, o inimigo, essa parábola traz essa conotação, aquilo que nós vemos hoje no reino de Deus e o seu futuro. Mas não só isso, a parábola ela mostra também como há uma inimizade do diabo com a igreja de Jesus. E terceiro, nessa parábola nós vemos um Jesus que cuida da sua plantação, um Jesus que cuida da sua igreja. Então nós vamos falar sobre isso nessa hora. A primeira coisa, irmãos, que nós queremos destacar, dentre tantas nessa parábola, é que quem é que planta o trigo? Quem planta o trigo? Me ajude aí. Segundo aquilo que a gente já leu, né? Quem planta o trigo? Está muito fraco, irmão, pelo amor de Deus. Ou você não comeu feijão hoje, né? Ou então você não tomou café agora de noite. Seja qual for a sua relação, me ajude, por favor. Quem planta o trigo? Muito bem, Jesus Cristo é quem planta o trigo. A gente pode ver isso no versículo 37. Vamos agora acompanhando aí. Versículo 37, irmã Lourdes diz assim: e ele respondeu: o que semeia a boa semente é quem? Filho do homem. Então nós somos o trigo. Nós somos um povo escolhido de Deus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva dele. Nós somos um povo que fomos plantados pelo Senhor. Então é importante essa ilustração, porque Jesus está dizendo para mim e para você: nós somos plantados por ele. Irmãos, que alegria e que felicidade é saber que quem nos instituiu, quem nos colocou no reino de Deus, é o próprio Senhor Jesus.
Nós não viemos de paraquedas e paramos no reino de Deus. Nós estamos na igreja, nós estamos fazendo parte do reino de Deus, porque o próprio Senhor Jesus nos plantou. E eu posso lhe mostrar pelo menos um texto interessante sobre isso, no capítulo 61 de Isaías. Vá lá para Isaías 61, olha o versículo de número 4, o que é que a Bíblia nos ensina. Isaías 61, versículo 4, aliás, versículo 3, olha o que Isaías 61, versículo 3, vai nos dizer: e a pôr sobre os que estão em Sião, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O que é que diz sua Bíblia? Plantados pelo Senhor. Irmãos, isso é algo forte, marcante. O Evangelho de Deus é uma plantação do Senhor. Deus nos pega, Deus trabalha, Deus lapida e planta no seu reino. E planta no seu reino para quê, pastor? Não é, você não está plantado aqui para a sua glória, você não está plantado aqui para a sua exaltação, você está plantado no reino do Senhor. Olha o que ele diz aí: plantado pelo Senhor, para quê? Para a sua glória. Então a gente precisa entender, irmãos, nós somos salvos para quê, irmãos? Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Você já imaginou? E quando eu estava meditando, irmão Hilton, veio isso à minha mente clara assim, sabe? Irmãos, imagine aquela multidão de povos, a Bíblia diz, de todas as tribos, raça, língua e nação. Imagine recebendo na frente de todo mundo, irmão, toda desonra que eu ou você possa passar nos dias de hoje, qualquer humilhação, qualquer sofrimento, irmão, diante de todos, nós vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Irmãos, isso vai ser algo tremendo e maravilhoso e espetacular. Mas por quê? Porque eu fui plantado pelo Senhor. Não foi qualquer pessoa que plantou, não, foi o Senhor. Quando a gente tem certeza que o Senhor nos plantou, irmão, sabe o que acontece? Vento vem, balança, luta vem, balança. Imagine uma árvore aí, meu irmão, sendo açoitada pelo vento, tempestade, seja o que for, ou até um inimigo, um perseguidor que queira arrancar, e vai, e puxa de um lado, do outro, balança, mas não tem como tirar, porque quem plantou foi o Senhor. Plantados pelo Senhor, para a glória dEle. Irmãos, por acaso alguém é mais poderoso do que o nosso Deus? A Bíblia, a própria palavra de Deus diz, o salmista, ele diz assim: uma coisa eu ouvi, outra vez eu ouvi dizer que o poder pertence a Deus. Não há ninguém mais poderoso do que o Senhor. Portanto, se eu e você somos plantados pelo Senhor, para a glória dEle, quem é que vai te arrancar, meu irmão? Você é plantado por Deus. E é interessante isso, porque a carta de Paulo aos Efésios, vá lá para Efésios, no capítulo de número 1, Efésios capítulo de número 1, nós vamos ver isso claramente, irmãos. Veja só, vamos ler aqui para a gente entender a soberania de Deus. Irmã Val, veja aí por favor, a partir do versículo de número 5, olha aí, a partir do versículo número 5, irmão Wanderson, claramente o Senhor aqui, Ele está dizendo para mim e para você: nós somos criados para o louvor e a glória de Deus. Olha o que Ele diz aqui: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê, irmão? Para quê? Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja que o amado, volte aí rapidinho, para os irmãos acompanharem nas suas Bíblias e no Data Show. O amado está com letra maiúscula. Está falando de quem aí?
de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu de forma gratuita em Jesus. Veja o versículo 7, por favor, continue. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Agora veja, queridos, de novo, no versículo de número 11, por favor, olha o versículo de número 11, falando acerca de Jesus ainda. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Olha o 12 agora, a fim de sermos o quê? Para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aleluia! Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nós somos plantados pelo Senhor para a sua glória, irmão. Então isso é motivo de nós estarmos alegres, nós estarmos felizes, nós estarmos consolados, nós estarmos firmes, nós estarmos animados. Nós precisamos entender, queridos, que essa passagem aqui do joio e do trigo, ela precisa animar o nosso coração. Tem pessoas que quando lê a passagem do joio e do trigo tremem. Será que eu sou joio? Será que eu sou trigo? Irmão, você está plantado pelo Senhor. Quem é plantado pelo Senhor tem que ficar pensando nisso. Não, eu sou joio, eu sou trigo. Você é trigo, irmão, plantado pelo Senhor para o louvor e a glória de Deus. Você que recebeu a redenção pelo sangue de Jesus, é o que o texto está dizendo aqui. Você recebeu a redenção pelo sangue de Jesus. Então você foi plantado pelo Senhor. Então Jesus planta. Se Jesus planta, obviamente nós precisamos tomar posse dessa plantação de Jesus, que nós somos essa plantação. Então essa é a primeira coisa que me chama a atenção na parábola e que eu quero que você obviamente absorva. A segunda coisa, dá uma olhada por favor, volta lá para Mateus, no capítulo 13, a segunda coisa da parábola que me chama a atenção, vamos seguindo o 37 diz, ele respondeu que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é o próprio Jesus. Mas ele diz no 38 aí o seguinte: o campo é o mundo. No grego, Carlão, essa palavra aí é cosmos. Cosmos no grego é mundo mesmo. Porque algumas pessoas, elas fazem uma relação direta, como se na verdade Jesus estivesse falando sobre a igreja. Como se na verdade ele estivesse dizendo que na igreja tem joio e tem trigo. Ele não está falando da igreja. O que é que está escrito aí na sua Bíblia? Quem é o campo? Está escrito aí que o campo é a igreja? Sim ou não? Não, os irmãos não estão dormindo. Está escrito na sua Bíblia aí que o campo é a igreja? Não. Quem é o campo, pastor? É o mundo. Aí diz, pastor, mas peraí, mas na igreja não tem joio? Presta atenção. Se liga nisso aqui, porque isso é muito importante. A igreja do Senhor Jesus não é uma placa. Não é a primeira igreja batista de Itapuã, que é a igreja do Senhor Jesus. Tá? A igreja do Senhor Jesus, que ele trata como igreja, só tem trigo. Porque ele já sabe quem é salvo. A igreja do Senhor Jesus é para os salvos, irmãos. A igreja do Senhor Jesus não é para qualquer um, não. O joio não entra na igreja do Senhor. Por quê? Entenda, é interessante a gente olhar por esse ângulo. Pastor, dentro de uma igreja pode ter joio? Tá. Dentro de uma igreja local, sim. Mas na igreja de Jesus, só entra trigo, irmão. Porque ele plantou. Ou não? Se Jesus, ele plantou, está garantido, irmão. Por acaso você já viu um trigo se transformar em joio? Acontece isso? Não. Quem é trigo? É trigo. Então, na igreja de Jesus, na igreja universal, e quando a gente fala igreja universal, não está falando de uma denominação que é chamada universal, mas está falando da universal no sentido da igreja de todos os tempos, de todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, daqueles que foram salvos aqui no contexto do Novo Testamento, daqueles que estão salvos hoje no contexto dos dias atuais, e daqueles que serão salvos, talvez, não sei se chegaremos, né, em outra geração, mas daqueles que serão salvos mais para frente. A igreja do Senhor Jesus é formada por trigo. Então quando ele fala que o campo é o mundo,
ele está deixando bem claro que, claro, no mundo existem aqueles que são trigo, que estão no reino de Deus, que são filhos do reino, e existe aqueles que não querem saber de Jesus, aqueles que são joio. E obviamente essa diferenciação é muito clara no texto em questão. Amém? Outra coisa que é interessante, a gente vai caminhando no texto aí. Uma outra coisa que é interessante, então nós já falamos aqui duas coisas interessantes. Primeiro, foi Jesus que plantou. Segundo, o campo não é a igreja, é o mundo. Terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, como eu disse, a palavra hoje é mais rápida, porque os irmãos já têm bem entendimento desse texto. Dá uma olhada, por favor, aí, então, no versículo 38 ainda. Ele começa agora a falar de duas coisas. Ele vai falar da boa semente e da semente ruim. Ele diz assim, ó, o campo é o mundo, beleza, a segunda coisa que a gente falou. A terceira coisa, a boa semente, quem é? São os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. E aí, irmãos, esse texto ele não está falando sobre comportamento. Edna, não está falando sobre comportamento. Por que não está falando sobre comportamento, pastor? Porque ele diz que o joio e o trigo, eles são muito parecidos. E ele diz que são muito parecidos justamente pelo fato de que os camaradas, quando eles vêm e eles olham, eles falam assim, bora tirar? Porque está tudo misturado aí, bora tirar? O que é que o dono disse? Não pode não. Porque se tirar, pode ser que o trigo venha junto. Poxa, então se ele não pode tirar duas plantas diferentes, ele não pode tirar, significa que essas plantas são o quê? Parecidas. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É um negócio assim, tremenda palavra. Aqui ele está falando sobre os seres humanos. Isso é interessante, não é comportamento, sabe? Aquele que se comporta indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, que é santo, que não está falando de comportamento. Porque se estivesse falando de comportamento, irmão, não era parecido. Ia ser muito claro, os filhos do reino são completamente diferentes dos filhos do inimigo. Ou não são? Em termos de comportamento, você nota logo, aquele ali é crente, aquele não é crente. Mas não está falando de comportamento. Ele está falando da essência, ser humano. Todos nós somos seres humanos. Agora, preste atenção. Vão crescendo juntos. E aí a gente vai aprender algumas diferenças aqui sobre trigo e joio, que são bem interessantes. A primeira coisa que a gente começa a analisar é o seguinte: o trigo, ele produz fruto. E o joio não produz. Então, essa é uma diferença interessante. Os filhos do reino são trigo porque vão produzir frutos para o reino de Deus. Diga amém. Diga amém, irmão. Os filhos do reino produzem frutos para o reino de Deus. Aí você pode dizer, bom, eles são até parecidos. Você olha para uma pessoa, né, ser humano, o outro ser humano, rapaz, esses seres humanos são parecidos, mas um produz fruto para o reino de Deus, o outro não. Aí você identifica, isso é trigo e isso é joio. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um videozinho para os irmãos entenderem isso. O trigo, ele vai produzir, irmão, na sua essência. A essência do trigo, a genética do trigo, o potencial do trigo é produzir fruto. Não existe trigo, aí veja bem, de novo, aquela mesma linha de raciocínio, Bruno. Trigo é trigo plantado pelo Senhor, vai produzir fruto. Estão entendendo o mistério aí? Trigo é plantado pelo Senhor e vai produzir fruto. Vai. Não tem hipótese, talvez, não sei o quê. Não é trigo? Não é plantado pelo Senhor? Tem que produzir para o reino dele. Tem que produzir. Aí, obviamente, a gente começa a imaginar que o joio é diferente. Porque o joio, irmão, na sua essência, ele, na verdade, vive de aparência. E por que ele vive de aparência? Porque ele parece igualzinho o trigo. Mas ele não é.
E a gente vai ver um videozinho bem rapidinho, 50 segundos, só para os irmãos terem uma noção. Você que está em casa também, o vídeo vai passar aí também, viu? Sincroniza aí. Veja só o vídeo para você entender o que é um joio, do que é um trigo, no sentido de aparência, naquilo que você vê. Pode soltar aí, viu? Pode organizar. Quando aparecer aqui, eu... Pronto, olha lá. Pera aí, ó. Show, Olha lá. Pera aí, ó. Isso aqui é um... Dá uma segurada Esse é o joio, aí, né? porque eu acho que o Esse aqui som eu não vou tá mostrar bom. aqui Não sei se pro- vocês estão ouvindo Esse é o bem. joio, né? Então vou mostrar aqui pro Esse pessoal. aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso Ó. aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Vendo que é praticamente a mesma coisa, não é isso? Você não viu que é a mesma coisa? Aparentemente não é a mesma coisa? Aí, na colheita, o trigo, preste atenção que isso é maravilhoso. O trigo, quando ele vai ficando maduro, aquelas sementinhas ali que estão ali, como ali é palha pura, a semente pesa. Quando a semente pesa, o trigo faz assim, ó. E como o joio não tem aquele frutozinho ali, aquela sementezinha, ele fica assim, ó. Ou seja, o trigo fica, o joio fica teso, ó, para cima, e o trigo se curva. Aí eles sabem o que é joio e o que é trigo na colheita. Agora você sabe o que isso quer dizer? O ser humano, quando ele se curva diante do Senhor, quando ele se arrepende na presença de Deus, quando ele produz frutos, ele é de fato alguém que se rende à presença de Deus, enquanto o joio, ó, não produz fruto e tem pescoço de dura cerviz, não quer saber de Jesus, ó, e continua achando que pode fazer tudo que quer, pode continuar achando que é o dono da sua vida. Às vezes a gente pensa que, uma pessoa, ela vai ser lá, vai ter envolvimento com o inimigo, se ela abrir a boca e dizer eu sou de Satanás. Negativo, irmão, negativo, não é isso que a palavra de Deus diz, não. A Bíblia diz que quem não é trigo é joio. A Bíblia está dizendo em outras palavras aqui, que eu não posso ter uma vida independente de Deus. Eu não posso ter uma vida que eu faça o que eu quero. Eu não posso ter uma vida onde eu não obedeça a palavra de Deus, onde eu não dê importância à palavra de Deus. Eu estou sendo o quê? Eu estou sendo joio. Por quê? O joio, ó, dura cerviz. Deus manda produzir fruto, Deus manda se arrepender, Deus manda se quebrar na presença dEle, e o joio está lá. Agora aquele que é de Jesus, ele se importa em obedecer a palavra. Ele quer produzir fruto. Ele quer estar na presença de Deus, ele quer se quebrantar, ele é um indivíduo que busca a presença de Deus, que identifica seus erros. Não quer dizer que aquele que é trigo não tem erro, quer dizer que aquele que é trigo se preocupa em corrigir os seus erros, quer estar na presença de Deus para ouvir Deus falar, e ele reconhece, ele diz, rapaz, eu preciso mudar. Isso é ser trigo, irmão.
Não é a pessoa dizer, estou errado mesmo, não estou nem aí, vou continuar fazendo, e é isso aí. Minha natureza é essa, e eu não estou nem aí para as palavras de Deus, eu não estou nem aí para Jesus, eu não estou aí nem para nada. E aí, entenda claramente, não é que a pessoa chegue e diga assim, porque existem esses, né? Existem aqueles que são tão, digamos assim, radicais, que xingam Jesus, que fazem imagens com Jesus. Eu não estou falando nesse não. Mas eu quero dizer que, em relação à salvação, eles são iguaizinhos àqueles que, por exemplo, podem até vir na igreja, podem até conhecer crente, pode até conhecer a palavra, mas se não tomar uma decisão ao lado de Jesus, se torna igualzinho no sentido de salvação. É joio, porque nunca tomou uma decisão, nunca teve uma atitude para com o Senhor, continua sendo independente, continua fazendo o que quer fazer da vida, não se rende à palavra de Deus, não obedece aquilo que Deus manda. É o quê? Joio. E aí é interessante a gente olhar exatamente que o trigo, ele, falando ainda sobre trigo e joio, né? O trigo ele serve para fazer várias coisas, pão, né? O trigo ele serve como alimento. O joio, irmão, não serve para nada, jogado no fogo. Se alguém comer aquela erva daninha ali, o joio passa mal, né? Tem alguns casos, inclusive, segundo aquilo que eu pesquisei, que pode até causar morte. Alguém comer muito joio pode até levar à morte, que é uma erva daninha, ele tem veneno. É veneno em pequena proporção, mas tem veneno. Então a gente precisa olhar para isso, para que de fato a gente perceba, em algum momento, a ceifa vai chegar os ceifeiros, vai chegar o fim do mundo, e vai ser de fato arrancado o trigo e o joio, sendo que cada um vai ter uma destinação, vai ser colocado em uma situação. Uma outra coisa que me chama a atenção ainda nesse texto, versículo 25, volte lá para o 25, mais uma coisa que me chama a atenção é que os homens que plantaram, que jogaram o joio no meio do trigo, ou melhor, quem jogou foi o inimigo, né? Enquanto os homens dormiam. Isso me chamou a atenção, irmãos, porque o inimigo ele trabalha sorrateiramente. E quando eu estava meditando sobre isso, uma coisa que Deus ministrou no meu coração: tem muita gente permitindo, não vigiando, não observando como é que está a sua vida, permitindo que o inimigo lance sementes dentro da sua vida, dentro da sua existência. Fazendo um parêntese aqui, né, em relação à parábola, mas pelo menos uma reflexãozinha. Às vezes nós estamos permitindo que o inimigo ocultamente esteja plantando coisas na nossa vida, e a gente precisa ter o cuidado para não permitir isso. Amém? Até porque a Bíblia vai dizer em Mateus 26:41 que a gente não deve, de fato nenhum, ceder à tentação. Pelo contrário, ele diz assim: vigiai e orai. Para quê? Para você não entrar em tentação. O inimigo ele é sujo, ele é sorrateiro, ele vem de noite, ele vem na calada da noite, ele quer plantar. Então a gente precisa ficar vigilante. Veja então no versículo 39 aí, o que é que diz? O inimigo que semeou o diabo, a ceifa. Quem é a ceifa? Ceifa é o momento que vai tirar, né? Quem é a ceifa? É a consumação do século, ou seja, é o fim de todas as coisas, é o fim do mundo, ou seja, é o momento do julgamento. E Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse 14:15, olha o que aqui diz aí, bem claro, viu? Se alguém tiver dúvida, irmão Simone, não tem mais não. Apocalipse 14:15, olha o que aqui diz. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Olha a relação dos dois textos, né? Apocalipse claramente dizendo: a seara da terra já amadureceu. O trigo também amadurece, o joio também amadurece. Chega um momento que é a ceifa, né? O anjo vai passar a questão da ceifa. Então tudo será julgado. Não vai ninguém escapar, viu, irmão? Ninguém escapa de sair. Todo mundo vai ser, ceifado, e vai-se então
chegar ao julgamento. Dá uma olhada, por favor, em Apocalipse 20, 12 e 13. Apocalipse 20, 12 e 13. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados. Olha aí, todos foram julgados, não sobrou ninguém, até os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos nos livros. Olha o 13, deu mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram o quê? Julgados, um por um, segundo as suas obras. Não sobrou ninguém. Então a ceifa é um outro ponto aqui que a gente não pode esquecer. A ceifa vai acontecer com todos, todos serão julgados. A Bíblia chega a dizer que a igreja do Senhor, aquela que for arrebatada com Cristo, vai ser julgada, vai ser a primeira a ser julgada, né? Nós vamos ser julgados, obviamente que o julgamento é diferente, não para condenação. A igreja vai passar o julgamento para galardão. O que é que você produziu para o Senhor, né? Quantas almas você ganhou para Cristo? Quantas vezes você falou do Evangelho para alguém? Como foi seu testemunho? Você escandalizou mais ou você trouxe mais pessoas para perto de Jesus? Esse tipo de julgamento, que é o julgamento do galardão, ele vai acontecer antes do último julgamento. Esse aí é o último julgamento, é o julgamento do trono branco. É o julgamento que todas as pessoas vão ser julgadas ali de forma cabal. Nós, como igreja, já passamos por nosso julgamento interno lá. Deus já tratou com a gente lá e deu a cada um, segundo a sua obra, o galardão, né? Por isso que vai ter diferenciação. Aqueles que mais produziram para o Senhor, aqueles que menos produziram para o Senhor. Isso aí é uma coisa à parte, é como se fosse uma premiação à parte. É um bônus, né? Salvação é aqueles que exerceram fé em Jesus Cristo. Galardão, aqueles que além de exercerem fé em Jesus, tiveram as suas vidas dedicadas, suas vidas de produção para que o nome do Senhor fosse glorificado. E condenação vai ser esse julgamento aí que não cabe mais à igreja do Senhor Jesus. Então, chegará o dia, o final, né? Os ceifeiros trarão à tona o joio para ser queimado e o trigo para ser recolhido. Então, eu quero finalizar essa mensagem mostrando, na verdade, que Deus, Ele deseja que a gente seja trigo. Deus quer que a gente esteja no meio do trigo. Esse é o desejo de Deus. O ser humano é amado por Deus. Deus ama o ser humano de forma profunda. E Deus deseja que o ser humano entregue a sua vida para Ele, para que Ele possa plantar esse ser humano no reino dEle. Esse é o propósito de Deus, né? E é interessante que, é óbvio que eu preciso estar estabelecendo na minha mente uma coisa bem interessante, que é saber que eu sou o trigo e que eu não posso ficar apontando o joio. É uma coisa ruim das pessoas que são trigo. Às vezes as pessoas que são trigo gostam de ficar julgando. Aquele ali é joio, aquele ali é trigo. Isso aí, meu irmão, não dá para saber não, viu? Salvação é algo individual. Se preocupe com a sua salvação, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. Então salvação é algo individual. Salvação não é para você ficar avaliando, né? Então quem é que vai fazer a colheita? São os ceifeiros, são os anjos. Os anjos é que vão fazer isso aí, não é comigo não, tá? Eu preciso sim entender que eu sou trigo e que eu preciso dar frutos para o reino de Deus. Como eu disse aos irmãos, muitas pessoas que, eu não bebo, pastor, eu não fumo, pastor, eu não desejo mal a ninguém, pastor, acha que a bondade é que dá salvação. E não tem nada a ver com isso, porque a pessoa pode fazer e acontecer, pode produzir o que for, dar aos pobres, e fazer o que for. Mas se a pessoa não exercer fé em Jesus, a salvação não vem pelas obras, a Bíblia diz. Não é pelo que eu faço. Se fosse assim, a pessoa mesmo podia se justificar. Senhor, você lembra que eu que fiz aí, eu que ajudei fulano, que ajudei ciclano, eu tenho que ser salvo. Não. Você não tem que fazer boas obras
querendo obter o favor de Deus. Primeiro você obtém o favor de Deus de graça. Ou seja, a oferta que Jesus te dá, da salvação, é apenas você crer nele, no sacrifício dele. E em contrapartida, pela graça de você receber isso, você se torna uma pessoa que quer fazer o bem. Você faz o bem, não para que Deus te salve, como muitas religiões ensinam isso, dentro de uma teologia que não é uma teologia bíblica, é outra teologia, tá? Ah, eu vou trabalhar porque eu sei que se eu fizer, eu vou evoluir e vou ser salvo. Negativo, negativo. Isso não está na Bíblia não. Na Bíblia diz, você encontra Jesus pela fé, você se torna nova criatura, o Espírito Santo passa a habitar em você, e as obras de Cristo, que obviamente todo mundo sabe, foram obras maravilhosas, boas, uma pessoa que queria abençoar os outros, queria fazer o bem. Hoje eu citei até na mensagem de manhã, né? Atos 20:35, quando Paulo cita Jesus, né? Quando ele diz assim, nosso Senhor nos ensinou, né? É melhor dar do que receber. Tudo isso é fruto de uma salvação prévia. Você faz isso, não porque você está procurando ser salvo, mas você faz isso porque você já foi salvo pela graça de Deus. Então, a gente observa, queridos, que para ser salvo, é preciso confessar a Jesus Cristo. Para ser salvo, é preciso entender que eu só me torno filho de Deus quando eu reconheço Jesus Cristo como aquele que veio ao mundo para livrar dos pecados. A Bíblia vai dizer em João 1,12 que todos que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, de onde é que vem a salvação, pastor? Eu preciso receber Jesus. Eu preciso entregar minha vida a Jesus de uma forma completa. E aí, então, esse é, digamos, o principal objetivo dessa parábola, alertar as pessoas que elas precisam entregar sua vida a Jesus. Elas precisam permitir que o bom semeador, ele plante a semente, ele estabeleça o trigo, e esse trigo certamente vai produzir frutos, esse trigo certamente vai se dobrar, esse trigo certamente ele vai se arrepender, esse trigo certamente ele vai viver produzindo para o reino de Deus, e no dia, na grande colheita, esse trigo vai ser, obviamente, recolhido pelo Senhor, o dono da seara, que vai, obviamente, nos levar, nos conduzir para o céu. Então a gente vê que o céu, o que é o céu, pastor? O céu é esse celeiro, onde vai se colocar os feixes de trigo que foram tirados da grande ceifa. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, a gente vai caminhar agora para o final. Diz assim, no versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Então é interessante, a gente não sofre aqui? Enquanto a gente está plantado, né? Vem o vento, balança o trigo, vem a tempestade, balança o trigo, a gente passa por dificuldade, passa por luta, mas a gente vai ser recolhido no celeiro do Senhor. Por isso que ele vai dizer lá em Apocalipse 7,17, eu queria fechar com esse versículo, coloca lá para mim, Apocalipse 7,17, se você puder ficar em pé, nós vamos encerrar com esse versículo. Nós vamos ser colocados no celeiro do Senhor, e olha o que o texto diz, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Portanto, nós vamos estar no celeiro de Deus, nós vamos ser recolhidos no celeiro de Deus. Então que esta palavra, ela possa entrar no seu coração, na certeza de que você é trigo. Eu fiz uma aliança com Jesus, pastor, eu procuro obedecer a sua palavra, pastor, eu me esforço para seguir os mandamentos, eu tenho um erro, pastor, mas eu me esforço, eu quero viver o melhor de Jesus. Meu irmão, você é trigo, porque se você não fosse trigo, você não tinha vontade de fazer isso não. Se você não fosse trigo, você não ia se aliançar com Jesus. Se você não fosse trigo, você não ia querer a melhora da sua vida espiritual. Você é trigo, porque todo trigo, ele tem vontade de produzir. Todo trigo, ele tem na sua essência a vontade de se curvar. Todo trigo, ele tem na sua essência a vontade de amadurecer na presença de Deus. E todo trigo, certamente, espera, ansiosamente, espera, tem no seu coração a esperança da volta do seu Senhor, para lhe recolher e colocar
no celeiro celestial. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado e querido, nós queremos exaltar o teu nome nesta hora. Ó Deus, te agradecer por essa palavra que nos anima, Senhor, a prosseguir na tua presença, que nos anima a continuar sendo crentes em Jesus Cristo, porque nós não estamos, Senhor, crendo, Pai, em alguma coisa, Senhor, ó Pai, onde nós não vamos ver o resultado. Pelo contrário, Senhor, nós cremos que essa palavra é verdadeira, que nós temos sim, Senhor, ó Deus, muitas dificuldades nessa terra. O trigo, às vezes tem um joio perto, o joio às vezes atrapalha, o joio muitas vezes quer influenciar, muitas vezes é o vento, muitas vezes são as tempestades. A gente está plantado, mas a gente tem certeza, Senhor, que quem nos plantou foi o Senhor, que quem nos salvou foi Jesus, que Jesus morreu na cruz e que essa morte nos trouxe vida e vida em abundância. E essa convicção, essa certeza, Senhor, não importa o que nós viemos a passar aqui, não importa, ó Deus, o tempo que leve, vai chegar o dia que os teus anjos, como ceifeiros, vão vir sobre essa terra, Senhor, tirar, separar o joio do trigo, e nós estaremos como trigo, recebendo, Senhor, ó Pai, da tua boca, Senhor, ó Deus, a sentença: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino, aquilo que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Que nós possamos, ó Deus, ter essa convicção no nosso coração, Senhor, e continuar caminhando como trigo, ó Deus, e na nossa essência, tentando amadurecer, na nossa essência, tentando se curvar, Senhor, à tua presença, se curvar à tua palavra, se curvar a obedecer os teus ensinamentos. Alguém poderia dizer assim: ah, eu sou trigo porque eu entreguei minha vida a Jesus, e a partir de agora eu vou viver do jeito que eu quiser, porque eu já entreguei minha vida a Jesus. O trigo, ele não fica com o pescoço duro. O trigo, ele não é dura-cerviz. O trigo é aquele que se humilha na presença do Senhor. O trigo é aquele que se derrama: Senhor, eu estou errando, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso melhorar, Senhor, eu quero mais da tua graça, Senhor, eu quero mais do teu Espírito Santo. Jesus, me ajuda a melhorar, me ajuda a deixar de ser assim, assado, Senhor, me ajuda a controlar minha língua, Senhor, me ajuda, Senhor, ó Deus, a ser uma pessoa melhor, me ajuda a amar mais. O trigo, ele se preocupa com isso, ele se dobra na presença do Senhor e diz: ó Senhor, me faz, ó Deus, produzir cada dia mais frutos dignos de arrependimento, Senhor, frutos que vão ser aproveitados para a vida eterna. Jesus, toma conta da nossa vida, porque nós não queremos ser como joio, ó Pai, fazendo só o que nós pensamos, fazendo só o que nós desejamos, fazendo só o que a nossa carne pede. Nós queremos ser trigo, voltados e ligados com o Senhor, de tal forma que nós nos rendemos às tuas ordenanças, nós nos rendemos à tua palavra, nós nos rendemos aos teus ensinamentos, porque são eles que de fato nos levarão para o céu, são eles que nos recolherão, ó Deus, e nós estaremos nos celeiros com o Senhor. Então não há justificativa para alguém achar que é trigo e viver como joio. Quem é trigo, vive como trigo, plantado pelo Senhor, produzindo frutos para Deus, se curvando na sua presença, se arrependendo dos seus pecados e se quebrantando diante do Senhor, esperando, e na esperança da glória, naquele grande dia, ser levado pelo Deus de toda a história. Nós oramos, Pai, agradecidos, Senhor, por tudo, e o fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus que é trigo, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos que não tomaram ceia domingo podem estar fazendo isso nesse momento. Só é vir aqui à frente, no nome de Jesus.